Good morning, everybody. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo ligeiro atraso no início desta reunião. Tenho a honra de substituir o nosso presidente, a nossa presidente, enquanto não chega. Vamos começar com o primeiro ponto da ordem do dia, uma troca de pontos de vista com os representantes dos Parlamentos Nacionais relativamente à crise da habitação na União Europeia. Em julho, a nossa Presidente enviou uma carta a todos os Parlamentos Nacionais pedindo que nos enviassem as suas contribuições relativamente às atividades da nossa Comissão e o relatório que está na calha. O objetivo era de partilhar melhores práticas, ideias, propostas políticas para fazer face a esta crise da habitação. Esta reunião segue um convite aos Parlamentos Nacionais para que apresentem as suas contribuições. Temos 9 Parlamentos Nacionais que responderam e deram o seu contributo: a Câmara e Senado Espanhol, a Câmara Croata, da Hungria, da Letónia, de Portugal, Lituânia, o Senado romeno, a Câmara eslovena e a Câmara finlandesa. Quase todos estes parlamentos estarão representados hoje, o que é excelente, e dou desde já as boas-vindas aos nossos colegas dos Parlamentos Europeus, e alguns deles estarão algumas destas instituições estarão representadas por mais do que um deputado. Agradeço a todos a participação e a atenção que dedicam a esta matéria. Nós todos sabemos o papel-chave que os Parlamentos Nacionais têm na forma como se aborda esta crise da habitação. Criam políticas para a habitação e partilham também de outras responsabilidades, com a aprovação de orçamentos e a execução de estratégias para a habitação. Estabelecem também o quadro legislativo para a planificação de utilização do território, a habitação social, a proteção dos inquilinos e regulação do mercado. E por estas razões é importante compreender aquilo que está a acontecer no terreno à medida que as necessidades vão surgindo. A crise da habitação pode ser abordada de forma mais eficaz se as autoridades nacionais e europeias trabalharem muito proximamente. Os contributos dos Parlamentos Nacionais podem ajudar a identificar áreas em relação às quais a União Europeia pode reforçar o seu papel. Hoje vamos reforçar este diálogo com os Parlamentos Nacionais para podermos avançar numa abordagem europeia melhor coordenada relativamente à crise da habitação, reunindo conhecimentos locais, responsabilidades nacionais e apoio a nível europeu. E, portanto, sem mais delongas, e de facto já tivemos aqui um atraso, mas vou agora dar a palavra aos nossos convidados para que partilhem connosco as suas apresentações. Vamos começar com a representação, com representações dos Parlamentos Nacionais. Em primeiro lugar, de Espanha, do Parlamento do Senado, temos dois oradores da Comissão para a Habitação, o Sr. Izquierdo Ronquero e o Sr. de Revenga Albacete. E para o Congresso de Deputados espanhol, a Sra. Isabel Maria Borrego Cortés. Isso será depois. Portanto, vamos começar com o Senado e damos a cada um 2 minutos para intervirem. Em primeiro lugar, Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade que é dada aos Parlamentos Nacionais para poderem intervir e deixar o seu contributo para este debate sobre a crise da habitação e a política da habitação na Europa, para concluir o Plano Europeu para a Habitação, e reforço aqui algumas linhas que, na minha opinião, devem fazer parte deste plano
para, a partir das instituições europeias, poder também ajudar os governos nacionais, regionais e locais a desenvolver as várias políticas que querem executar. Em primeiro lugar, em Espanha, é muito importante que a Europa contribua para a regulação do mercado imobiliário de forma a que seja possível pôr um travão à especulação. Este é provavelmente um dos temas mais importantes atualmente. Em segundo lugar, pensamos que nesta regulamentação a Europa deve considerar aquilo que nós chamamos de zonas de mercado sob tensão. A terceira ideia que eu gostaria aqui de partilhar é que precisamos de uma nova regulamentação relativamente às ajudas estatais para que o investimento na habitação acessível possa ter o apoio dos governos nacionais, regionais e locais. Em terceiro lugar, é importante rever as regras para a estabilidade. Precisamos de um investimento na habitação, que é muito necessário, mas não pode constituir uma sobrecarga orçamental. Por último, estamos claramente empenhados, enquanto Grupo Socialista, com investimento de cerca de 300 milhões de euros europeus, entre ajudas diretas, por exemplo, para a construção, reabilitação e urbanização. E concluo com uma ideia que me parece muito importante. Nos próximos anos, a Europa deve investir em melhorar as suas instituições e a própria democracia das instituições europeias e de cada um dos nossos países. E penso que é muito importante perceber claramente que as pessoas têm que compreender que a prosperidade e o progresso são feitos em conjunto e o objetivo em termos de habitação é um objetivo muito importante para os nossos cidadãos. Muito obrigada. Okay, so thank you very much. Muito obrigada. Vamos agora para o Parlamento lituano e dou a palavra ao Sr. Linas Kokorates, vice-presidente da Comissão para a Habitação do Parlamento da Lituânia. Infelizmente, não estão reunidas as condições técnicas para poder interpretar este orador. For this discussion, which is already beginning to be empowering and useful, and I go to my remarks. In Lithuania, the cost of buying or renting a home has nearly doubled over the past 15 years, making it one of the most rapid price spikes in the EU. Access to affordable housing to buy or rent one is very limited by rapidly growing prices, insufficient housing supply, and a considerable shortage of the social housing. Lithuania is implementing a range of programs and partnerships aimed at improving the quality and energy efficiency of housing, as well as providing a more targeted housing support to the households most in need. Of these measures, I would single out partial reimbursement of housing rental fees as a successful social protection instrument, which has been available since 2015. Thanks to this measure, individuals or families on the social housing waiting list are able to rent accommodation on the market more quickly. It significantly reduces housing-related stress among vulnerable groups. Partial reimbursement is provided in accordance with the law of support for housing acquisition on rental. According to the law, partial reimbursement is one of two forms of housing rental support. The other form is the rental of social housing. Persons and families whose assets and income declared for a calendar year do not exceed the threshold specified in the law
and those who do not own suitable housing are eligible for partial reimbursement of rental fees and for social housing. The amount of reimbursement is calculated by subtracting 30% of a rental fee specified in the housing rental agreement, which is paid by an individual or family at their own expense. The reimbursement for individuals may not exceed one amount of state-supported income, which is €221 in this year. For families, the reimbursement may not exceed the amount according to the formula. To achieve a more targeted provision of reimbursement, we regularly improve the regulation, and the last one was amended in 2024. The availability and quality of housing in Lithuania are improving, but the progress is too slow. With record budgets allocated to defense, funding for social programs is in, I would say, in frozen mode, even though the need for them is growing. We consider the regulation of housing development and rental in Lithuania to be insufficient. To address the country's housing issues, we need to revise and improve the support schemes within the housing policy. The best practices of the other EU member states would be highly beneficial for achieving this goal. We also hope that Lithuanians' best practices in housing policy will contribute to the work of the European Parliament Special Committee of the Housing Crisis, as well as to the efforts of the member states in addressing the European housing challenges. Thank you very much for your attention and once again for the whole discussion. Thank you very much. I'm sorry, but I had... Muito obrigada. Eu tive um pedido e, excepcionalmente, vou dar a palavra ao Parlamento Romeno, ao Sr. Marius, porque estou aqui a mudar a ordem das intervenções, mas dou a palavra ao Sr. Marius Humelniko. Espero estar a pronunciar bem o seu nome. Senhor Humelniko, faça favor, tem a palavra durante 3 minutos. Infelizmente, não estão reunidas as condições técnicas para poder interpretar este orador. Such gatherings are essential and they enable us to exchange diverse experiences and perspectives in the field housing, which is undergoing profound transformation both across Europe and globally. I would particularly like to commend the work of Host Committee, which has succeeded in bringing together within a single framework terms that member states have traditionally addressed in a fragmented manner. This integrated approach, covering housing affordability, energy sustainability, urban generation and resilience, labor mobility and integration equality, it's as necessary, not merely an option. Housing cannot be treated in isolation. It generates a chain effect on the labor market, social inclusion, demographic threats, and overall quality of life. We are speaking about the complementary between housing policies and policies on employment, family, demographic, education, and mobility. We are facing similar structural challenges regarding the geography, price pressures, the need for adequate housing for young people, improving the energy efficiency of the built environment, connectivity of workplace, access to the public services, from kindness to universities, and last but not least, the capacity of local administration to manage complex projects. Based on the analysis carried about the Committee of Labour, Family and Social Protection of the Romanian Senate, which is in permanent dialogue with the relevant ministries, we considered that the social and education dimension of housing must be explicitly integrated into architecture of the future European legislative and financial framework. The first, we have two proposals for this. The first proposal concerns the development of a network of education, housing,
for vulnerability young people, particular needs, and those of risk of exclusion. This model combines access to housing, which temporary support for education, vocational training, and employment. These housing solutions are not merely physical accommodations spaces, but integrated support mechanisms that facilitate the transition towards autonomy, labor market insertion, and sustainable participation in employment. The second proposal refers to the establishment of flexible housing program for young people living the child protection systems. This includes subsidized apartments, shared housing solution for the rehabilitation of unused buildings, all integrated into a framework of providing personalities services, career, counseling, mentoring, vocation, guidance, and short-term training. The objective is not to create a gradual and time-limited model capable of supporting the transition to independent life and to long-term socio-professional integration. Both directions are based on a simple principle. Decent housing is not merely a material asset. It is the foundation of dignified life, access to education and employment, emotional and social stability, and genuine social participation. These policies present long-term investment with a direct impact on employment, social inclusion, and community cohesion. In this context, I would like to underline the importance of cohesion policy for the development of member states. For Romanian, European funds represent the driving force for the modernization of social housing stock for the construction of new housing in areas facing several shortage. It is essential to view these sources of strategic investment, and we look forward with great interest to adoption of the European Housing Plan scheduled for December 2025. In this investment drive perspective clearly illustrated a domain in which European competence can have a direct and positive impact of citizen lives. Housing is closely linked to freedom of movement, economic convergence, and the reduction of regional disparities. Consequently, a coordinated intervention of European level is both timely and necessary. Romania remains fully committed to dialogue, partnership, and technical contribution that can strengthen his shared direction. The committee I represent will continue to work in coordinated manner with the executive and with the European institutions to ensure that our proposals translate into tangible results and real benefits for citizens. Thank you, Ms. Chair. Thank you very much. Muito obrigada. Avançamos agora para o Parlamento Húngaro. Dou a palavra ao Sr. Zoltán Varga, Presidente da Comissão para o Bem-Estar Social. Faça favor. Muito obrigado. É uma honra poder participar em nome da Assembleia Nacional Húngara nesta consulta sobre a crise da habitação. Eu penso que é essencial partir do princípio que um dos fundamentos da cultura húngara é diferente da europeia, porque a maioria da população quer adquirir, comprar a sua própria habitação. E de acordo com as estatísticas, temos uma taxa muito elevada de habitações próprias. Cerca de 70% são habitações compradas, chegando mesmo a 80%. Temos 4,6 milhões de habitações na Hungria e entre eles muito poucas pertencem ao Estado. É um número negligenciável de habitação pública. Os municípios detêm cerca de 2% apenas da habitação e ao longo dos últimos anos este número baixou ainda mais. Devo também admitir que os municípios sofrem de uma falta de recursos e, assim sendo,
o sistema de arrendamentos acessíveis não funciona porque temos apenas 100.000 habitações vazias e a pobreza em termos de habitação é de facto significativa na Hungria. Estamos a falar de 38% da população, 2,8 milhões de pessoas que têm dificuldades em aceder a uma habitação adequada. O governo húngaro envidou esforços, mas até agora não conseguiu resolver esta situação, porque os recursos utilizados para apoio à compra de habitação levam a um aumento do preço da habitação. A minha colega Agnes vai aqui aprofundar alguns pormenores, mas ficou já claro que a Hungria precisa de apoio financeiro. Os governos e os municípios não conseguem resolver os problemas com fundos próprios. É importante que os municípios e o Estado envidem esforços para construir habitação acessível, para reduzir o preço, aumentando a oferta e reduzindo o preço da habitação. Portanto, é importante este apoio governamental, não transformando o mercado, mas apoiando pessoas que têm poucos recursos para adquirir uma habitação. Enquanto presidente da Comissão para o Bem-Estar Social, eu verifico que há problemas ainda mais graves. A Convenção das Nações Unidas para as pessoas com deficiência de 2007 antecipou a construção de habitação, ou prevê a construção de habitação para pessoas com deficiência. Infelizmente, o Estado húngaro tem ainda muito a fazer para, de facto, permitir que estas pessoas tenham condições dignas em termos de habitação, o que ainda não aconteceu. E precisamos de aumentar os recursos, precisamos de muitos recursos para ir ao encontro das disposições da Convenção, desta Convenção das Nações Unidas. Mas ficou já claro que o governo húngaro fez esforços e continua a envidar esforços para gerir a crise da habitação, mas precisamos de uma intervenção como, por exemplo, a simplificação de regras em termos de urbanismo e utilização de habitações vazias, mas precisamos também de subvenções europeias. Muito obrigada. Nós já temos pouco tempo. Não sei se a senhora, se a sua colega Agnes quer intervir também. Muito obrigada. Eu gostaria apenas de deixar aqui algumas palavras para completar aquilo que disse o colega Varga. Na Hungria, como outros países ex-socialistas, há uma grande percentagem de pessoas que preferem comprar casa. O governo, de uma ou de outra forma, sempre apoiou o acesso à habitação. Quando em 2015 lançámos estas iniciativas, estabelecendo critérios como o número de crianças, de filhos e outros critérios, nós tentámos adaptar os preços da habitação, tendo em consideração também aqueles que desenvolvem estes projetos, mudando as regras, e desde o ano passado que é possível ter um empréstimo, uma taxa fixa, para que seja mais fácil a aquisição da habitação. Quanto ao acesso à habitação,
na Hungria e noutros países europeus, deve ter em consideração o acesso à habitação e toda a sua complexidade. Estamos a falar de uma medida económica muito importante, permitir a aquisição de habitação, e as medidas tomadas devem ser tomadas em coordenação com o mercado, porque o contributo do parque habitacional para o PIB é considerável. Eu gostaria de agradecer o facto de se ter abordado aqui esta questão e que esta possibilidade de discutir e trocar boas práticas. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos avançar para o próximo Parlamento. Do Parlamento Português, da Assembleia da República, temos 4 membros da Comissão para a Infraestrutura, Mobilidade e Habitação, começando com a Margarida Saavedra, do PP. Muito obrigada, bom dia. Eu queria basicamente focar neste breve tempo 3 grandes vetores. O primeiro é o tempo. É absolutamente necessário que nós compreendamos que no momento em que se estabelece uma política de habitação, passando pelo macroplaneamento até que se tenha a chave na mão, pode demorar um lapso de entre 10 e 12 anos, o que significa que se atravessam várias legislaturas, e o que significa que é absolutamente necessário para que esse plano inicial seja cumprido e dê confiança ao mercado, tanto público como ao investimento privado, que haja, no mínimo, um pacto de regime. Um pacto de regime para garantir que a legislação que inicialmente foi feita chegará até ao fim, porque estas oscilações fazem exatamente tremer o mercado e rebentam com todos os orçamentos. A segunda questão, que me parece importante, é que no caso de Portugal, nós estimamos que haja, neste momento, 120 mil casas em falta, sendo que o Estado, o governo português, neste momento, comprometeu-se a construir 59 mil até 2030. Ora bem, isto significa que esperamos que a iniciativa privada contribua com metade dessa falta. E o que é que significa? Que é necessário que o Governo proteja tanto a iniciativa privada como ele próprio nos seus investimentos públicos. A nível do macroplaneamento, nós já temos mais ou menos, e estão fixas as questões, desde há muito garantidas. Em termos de licenciamento, por exemplo, e em termos de loteamento, as taxas que são cobradas e dadas às câmaras podem ser de 30%, sendo que muitas vezes são dadas em lotes ou em terreno. E, portanto, automaticamente, no grande planeamento, a Câmara dispõe logo de 30% do terreno para fazer aquilo que muito bem entender, seja em infraestruturas, seja em habitação pública. Agora, o que é que temos também de verificar? É que no momento em que o planeamento está estabilizado e que entra um processo numa Câmara, pode demorar 5 anos a ter a chave na mão. Ora, em Portugal, no último ano, a construção subiu 10%, o que significa que o preço que é inicialmente previsto para uma habitação, quando entra na fase de licenciamento, pode ter aumentado de 50% no momento em que a casa está construída. E isto é fundamental que não possa existir. Muitas vezes fala-se em legislação, muitas vezes fala-se em elaboração de planos, mas o tempo é um fator fundamental para que se possa fazer um planeamento regrado e que se possa ter um controle destas circunstâncias. O que é que se passa? Nós precisamos, antes do mais, de desburocratizar. Precisamos ter leis claras e rápidas e eficientes, de modo a que qualquer pessoa, Estado ou iniciativa privada, saiba desde já o que é que pode contar. E depois também temos a habitação pública e a habitação privada, sendo que da habitação pública é importante notarmos e ressalvarmos a obrigação social do Estado, que é um item que está fora disso e que representa exatamente aquela classe de desprotegidos que não tem qualquer capacidade nem para alugar nem para comprar casas e que esses dependerão sempre da iniciativa pública. Muito mais há a dizer, mas infelizmente o tempo não chega. Muito obrigada. Eu passo a palavra a outra senhora deputada. Yes, thank you. Thank you very much. Yes, Muito obrigada. Nós estamos a tentar ouvir todos
E, portanto, pedimos que se limitem a 2, 3 minutos. O Sr. Humberto. Muito bom dia. Eu vou ser muito rápida. O meu nome é Angelique da Teresa e represento a Iniciativa Liberal. Yeah, I said okay. Dar-vos nota que Portugal é o 10º país com o salário anual médio mais baixo da União Europeia, mas continuamos a liderar o topo da tabela na subida dos preços das casas na União Europeia, o que faz com que tenhamos, de facto, um problema no acesso à habitação. Precisamos de aumentar a oferta de forma transversal e, por isso, os liberais portugueses o que pedem à União Europeia é que, em vez de estar sempre centrada em programas, burocracias e transferência de verbas, passe a simplificar. Às vezes, de facto, basta não atrapalhar. E o apelo que fazemos é que revejam a diretiva do IVA da construção, porque não é normal e não é aceitável que o IVA de um bem essencial, como é a habitação, esteja no nível máximo e, como sabem, há uma diretiva europeia que condiciona este elemento. Em Portugal, o IVA da construção é de 23%. Ou seja, o pão, o arroz e o leite são comprados a um IVA mínimo, uma casa tem um IVA máximo. Não é aceitável que a União Europeia mantenha esta diretiva quando a crise da habitação é transversal na Europa, não é só um problema português. Muito obrigada. Thank you very much. So, Muito obrigada. Foi assim okay. So now I give the a intervir e agora dou a palavra a Francisco Gomes. Muito obrigado, muito bom dia. Sendo muito sintético e indo exatamente ao ponto, como todos sabemos, Portugal, como muitos países da União Europeia, vive neste momento uma verdadeira tragédia social que tem esse tipo de dimensão. É uma tragédia social, não é só uma crise, mas é uma tragédia social multifacetada. Na medida em que o acesso a uma casa deixou de ser apenas uma preocupação, para passar a representar um problema humano que afeta famílias, jovens, trabalhadores que, independentemente do seu esforço, do seu trabalho, dos seus anos de contributo, não conseguem encontrar no mercado soluções que sejam minimamente compatíveis com uma vida digna. Estamos a falar de dignidade humana ou da sua perda no capítulo da adaptação. E é claro que esta conjuntura exige respostas práticas, executivas, e até urgentes, não apenas decorativas, em áreas como a reabilitação urbana, o aumento da oferta, a construção sustentável e rápida e a aceleração dos processos de licenciamento. E tudo isto desenvolvido num contexto que está a ser levado ao limite, ao seu extremo, pelas forças contrárias da especulação imobiliária e da migração massiva e descontrolada. A qualidade e a eficácia das respostas que cada Estado-membro e a União Europeia conseguir trazer para este problema irá espelhar também até que ponto Portugal e a própria União Europeia também conseguem ser uma casa para os portugueses e para os europeus e uma casa capaz de oferecer humanismo para os seus e não só para aqueles que nos visitam ou que escolhem para cá viver. Leis claras, taxas reduzidas para que os impostos não sejam 40% do custo da habitação, aumento da oferta e menos burocracia, para que o Estado e a União Europeia não sejam os principais obstáculos na vida das pessoas. Seriam essas principais linhas de atuação e nós esperamos encontrar na União Europeia algum eco para as nossas reivindicações também. Muito obrigado. okay, thank you very much. Muito obrigada. Vamos agora avançar para a Assembleia Nacional Eslovena, onde temos dois representantes, a senhora Zara Gibrate, membro do Comitê dos Assuntos Familiares e das Deficiências, e depois dela a senhora Lucia Tasser-Perlin, que é membro do Comitê sobre Assuntos Europeus. Cada uma tem 3 minutos e muito obrigada por se terem juntado a nós. Muito obrigada por nos ter recebido. Na Eslovénia, temos um grande problema relativamente à escassez de casas de aluguer, bem como dormitórios universitários. Já usamos os fundos europeus para um determinado número de projetos de casa de habitação de alojamento.
tentamos garantir 60 milhões de euros de fundos europeus, o que nos apraz muito. Neste governo, criamos igualmente um novo modelo de financiamento, em que atribuiremos 100 milhões de orçamento anualmente nos próximos 10 anos para o alojamento público de arrendamento, bem como para as municipalidades públicas que poderão contrair empréstimos interessantes a taxa de juros abaixo de 1%, sendo o restante subsidiado pelo governo. É um modelo que já foi reconhecido pelo Banco Central Europeu como sendo um modelo bastante prospectivo e promissor, e esperamos que a União Europeia criará o seu próprio modelo que permitirá ajudar os parlamentos nacionais. Estamos convencidos de que temos que nos centrar no alojamento público de arrendamento antes de aguardar que os preços baixem. Também criamos 2 medidas de restrição ao arrendamento de curto prazo, como o Airbnb. Baixamos para o número de dias de aluguer neste tipo de alojamento para 60 dias, em cidades que têm maior percentagem e taxas de arrendamento. E também propusemos às municipalidades intercambiarem estes períodos com as suas próprias leis. Também constatamos que as gerações mais jovens, algumas delas, pretendem adquirir ou construir a sua própria habitação privada. Ainda não nos focalizamos nesta questão porque não dispomos de fundos suficientes para subsidiar investimentos privados. Contudo, constatamos que com o apoio da União Europeia e com mais financiamento podemos oferecer empréstimos com taxas de juro interessantes para a aquisição de habitação privada e podemos também subsidiarizar esta conexão com os subsídios das comunidades. Em conclusão, eu penso que nós podemos usar mais financiamento da UE, em especial investimento público, e estou convencida de que isto é fundamental, porque temos também escassez de terreno à disposição, não temos a construção de habitação suficiente e é fundamental que quando concebermos projetos tenhamos o máximo de apartamentos para podermos construir edifícios de vários apartamentos eficientes. Mas para tal é necessário mais dinheiro para construir apartamentos maiores. Muito obrigada. Thank you very much, my colleague. Muito obrigada. A minha colega Sara já destacou as principais iniciativas que nós temos criado durante este mandato. Gostaria de salientar que o meu nome é Lucia Tasser Perlin e juntamente com a minha colega somos das deputadas mais jovens no Parlamento e eu penso que a habitação e o género está na primeira linha das nossas atividades no Parlamento e é uma questão que temos na qual temos trabalhado e tentado promover, porque aqui na Eslovénia isto é uma questão também geracional. Estamos a tentar resolver a crise da habitação a partir de 3 perspectivas diferentes. A primeira, analisar o mercado, é isto que temos feito com o arrendamento de curta duração, como o Airbnb, a legislação que foi difícil de aplicar no passado, mas agora está a ser possível e regozijamos-nos por isso. Aqui na Eslovénia apenas temos 4% do mercado, na Europa são 8%, é por isso que decidimos tornar isto um ponto importante no nosso mandato e durante a regulamentação relativamente à questão fundiária e aos processos de construção para que sejam mais eficazes, uma das principais medidas que criamos é que esta
esta taxa sobre o terreno onde podemos construir, mas que não está a ser construída, esta taxa deve poder ser aplicada pelas municipalidades. Foi uma medida pouco popular, mas que não, e por conseguinte, não viu a luz. Gostaria de terminar com uma perspectiva internacional. Eu faço parte também da Assembleia Parlamentar da OSCE, onde integramos a rede de jovens parlamentares. Nós constatamos, e tornou-se uma prioridade ao nível europeu, da qual nos regozijamos, em que a questão da habitação, que tem sido deixada fora dos debates, sobretudo em detrimento da segurança, para nós é importante que venha ao de cima, porque é importante quanto a segurança, e estão ambas interligadas, e isto é especialmente verdade na Eslovénia. Portanto, esperamos poder alinhar as nossas políticas no futuro e, quem sabe, incluir as boas práticas que podemos compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Concluímos as apresentações por parte dos Parlamentos Nacionais e, por conseguinte, podemos dar aso ao nosso debate e à nossa fase de perguntas e respostas. Começaria por dar a palavra a Isabel de Calinete, do PPE. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada por ter organizado este exercício, mas lamento que nenhum francês tenha disponibilizado o seu tempo para vir testemunhar a nossa comissão especial. Tenho algumas perguntas para alguns de vós. O nosso interlocutor da Espanha falou sobre reformas de auxílios de Estado e eu gostaria de saber se na Espanha tem aquilo que se chama serviços de interesse geral. É uma questão que está cada vez mais a ser alvo de debate. Em França nós temos esse serviço que diz respeito à habitação social. Eu gostaria de saber se quando fala de a reforma dos auxílios de Estado se refere a isso. Relativamente à intervenção da Hungria, se bem entendi, evocou 100 mil habitações vazias, mas 2,8 milhões de pessoas que não conseguem encontrar habitação. Como é que explica que haja 100 mil habitações vazias e o que é que poderia ser feito para que essas habitações sejam arrendadas? Relativamente ao testemunho de Portugal, será que há uma ideia precisa do IVA que é aplicado à habitação? Nos 27 Estados-membros aplica-se o IVA, por vezes é de 20%, em França é 9%, evoca 23%, no nosso caso a habitação intermediária é 10% e a habitação social 5,5%. Eu penso que seria interessante dispor de um estudo comparativo da percentagem de IVA que é aplicada à habitação dos nossos Estados-membros. Outra pergunta, e penso que este trabalho foi realizado pelo grupo de trabalho, foi evocado pela Eslovénia. Utilizou fundos do Plano de Resiliência para financiar habitação. Será que podia nos dizer se outros Estados-membros utilizaram o plano de resiliência em prol da habitação? E a minha última pergunta, para quem quiser responder. Será que há regras europeias atualmente, diretivas ou regulamentos, que podem representar um freio à construção ou que, pelo contrário, estimula, promove a construção? Pronto, várias perguntas. Espero que não sejam demasiadas. Eram estes os meus comentários. E para a nossa comissão são informações necessárias para alimentar o nosso debate. Muito obrigada pelas vossas respostas. Thank you very much. Muito obrigada. Passo agora a palavra a Andrea Schiever, de SD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada aos nossos colegas dos Parlamentos Nacionais por serem tão ativos nesta questão e por terem vindo debater connosco. Achei muito interessante ouvir as diversas abordagens, mas quanto mais ouvimos, mais surgem questões. Tal como a minha colega do PPE, tenho várias. Uma pergunta. Falou-se sobre as habitações de curto prazo, os alugueres de curto prazo, como sendo um problema. Qual é a expectativa da União Europeia? Como é que será o quadro regulamentar que regulará essa questão? Em segundo lugar, como é que será o debate nos diversos países relativamente à especulação, à financiarização, a todos estes fatores que levam a uma inadequação entre os grandes investimentos na habitação e o facto de ainda termos uma crise da habitação devido à disponibilidade para as pessoas normais? Outra pergunta. Relativamente à habitação estudantil, nossas estatísticas mostram que os jovens são um grupo-alvo. Quais são as políticas específicas? Essa é a minha pergunta. E última pergunta. Habitação acessível, para além da habitação social. E a questão das empresas com fins não lucrativos e nos seus países em específico. Há dinheiro à disposição e qual seria o contributo da União Europeia? Já está a financiar através de investimentos de bancos e esse tipo de estruturas? Obrigado. Muito obrigada. Vou agora dar a palavra de volta. Portanto, dou a palavra a Martin Oljasic, da Reuniu, para a próxima pergunta e depois devolvo a palavra aos parlamentares para que respondam. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de salientar que saúdo este diálogo, é algo que deveria ser realizado mais frequentemente em várias comissões, porque me parece realmente muito benéfico. Reconhecer a diversidade de ações entre os Estados-membros e as trocas entre os legisladores. Uma questão relativamente ao que disse a Hungria, mas que também representa um desafio noutros Estados-membros. Será que o número de habitações vazias se dá predominantemente devido à migração interna da população, que vai de certas zonas do país para outros, ou das cidades para as aldeias, porque é algo que pode ter um impacto no modo como avaliamos as políticas de habitação para proporcionar a oferta em lugares onde há uma procura muito elevada, mas também para tornar as regiões mais atraentes, para atrair pessoas para lá viverem. Gostaria de ouvir a opinião da Hungria, mas não só, também de outros Estados-membros aqui presentes. Como é que vê esta questão da migração e o seu interno e o impacto nos Estados-membros e o seu impacto na procura por habitação? Relativamente também a estes alojamentos vazios, esta habitação vazia, em que medida é que prevê o arrendamento de curto prazo, mas também aquilo a que eu chamaria o investimento nos fogos e o seu impacto no mercado? Tem dados locais, sobretudo no caso dos destinos mais desejados, em termos de apartamentos ou casas vazias, privadas, e que estão a ser detidas apenas como veículos de investimento, e tem também valores relativamente aos veículos de investimento por parte de cidadãos de países terceiros ou de empresas de países terceiros. Por fim, mas não de só menos importância,
Gostei de ouvir falar sobre a utilização do dinheiro do mecanismo de resiliência no apoio à habitação acessível na Eslovénia e pergunto-me se algum dos vossos países já tem programas que no sentido de tentar utilizar o dinheiro a habitação não utilizada com vista a ser renovado e de modo a constituir habitação de longo prazo acessível? E por fim, será que algum dos vossos países dispõe de mecanismos específicos para envolver investidores privados no investimento de habitação de longo prazo? E quais são as salvaguardas que prevêem para tornar esta habitação acessível? Muito obrigada. Muito obrigada. Basicamente, temos perguntas para alguns parlamentos em específico, sobretudo da primeira deputada, senhora deputada, mas alguns também pediram dados. Vou começar então pelo membro do deputado do Senado espanhol e depois falaremos com outros. Muito obrigado pelas perguntas, pelas reflexões e por nos permitir trazer mais reflexões ao debate. Relativamente aos auxílios de Estado, pergunta formulada pela representante do PPE, creio que devemos ver a questão do ponto de vista financeiro, num quadro regulatório. Os auxílios de Estado dados a empresas do setor público, por exemplo, ou talvez a outras empresas que tentamos fomentar, empresas com benefícios limitados, como por exemplo a Social Housing Association ou outras empresas desse género. Em segundo lugar, pensamos que é muito importante neste pacote regulatório financeiro tudo o que tem que ver com os aspectos de estabilidade orçamental, porque o investimento público no âmbito da habitação, que coaduna a questão do déficit e da dívida, o importante é o investimento, trazer mais recursos para a construção de habitação acessível e também para a reabilitação de habitação, com o objetivo de aumentar a oferta renovada, mas também para a urbanização dos solos, para a construção de nova habitação. Para mim, é este conjunto de medidas em que devemos concentrar-nos no âmbito do quadro financeiro, que deve ser completada, como afirmei anteriormente, com o apoio da União Europeia com este pacote que o Grupo SE apresentou de 300 milhões de euros, com ajudas diretas e empréstimos. Se não fazemos um esforço de investimento considerável em termos económicos, em termos de aporte de capital, de dinheiro, em termos regulamentares, sem isso será mais difícil fazer face à crise da habitação que estamos a viver neste momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Croácia. No? Okay, sorry. Hungarian? Hungria. Kaptunk szót? Köszönöm szépen. Muito obrigado. Eis a situação. Falou sobre a Hungria, nós recebemos uma pergunta relativamente à habitação detida pelos municípios e seu arrendamento. Portanto, há cerca de 100 mil apartamentos detidos pelos municípios e mais de 10% dessa habitação não pode ser utilizada porque o estado de conservação é realmente muito mau. Esta habitação tem que ser reabilitada e os municípios não têm os meios para o fazer. É evidente
que há subsídios de Estado aos cidadãos húngaros para que possam comprar apartamentos. Há várias formas de subsídios de Estado, de apoios de Estado. Porém, esses auxílios provocaram uma destruição dos preços no mercado. O preço dos apartamentos aumentou, bem como os arrendamentos. Para quem já possui habitação, estes apoios são muito úteis porque podem arrendá-los a preços mais elevados. Porém, os jovens deparam-se com uma situação muito difícil. É um desafio enorme o de comprar um primeiro apartamento. Parece-me que é uma bomba que temos nas mãos, pronta a explodir. A habitação social construída há mais de 50 anos, durante a era socialista, que foi construída na altura como sendo habitação social detida pelos municípios, está em muito mau estado. E como acabei de indicar, na Hungria, os hábitos fazem com que as pessoas tentem adquirir a sua própria habitação. Porém, o estado técnico da habitação social pré-fabricada, construída há mais de 50 anos, é realmente muito, muito má. Em breve, vamos estar confrontados com uma segunda crise no mercado imobiliário da habitação. Ainda não conseguimos gerir esse problema. O que é evidente é que a construção de novos apartamentos, bem como o seu arrendamento, não constitui a solução, e a verdadeira solução não derivará daí para os cidadãos húngaros. Foram tomadas iniciativas pela capital e por outras grandes cidades húngaras, mas como em qualquer setor dos municípios, os municípios sofrem de escassez de financiamento e, portanto, é claro que as cidades não poderão resolver o problema por elas próprias. É necessário dinheiro, é necessário tempo e a crise é urgente e juntos temos que encontrar uma solução urgente para esse problema. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Parlamento lituano. Yes, thank you, Chair. Os intérpretes desculpam-se, mas a interpretação não é possível. I would say we face three main problems in Lithuania, which we should address, and I think the European Union support is needed, and a cooperative approach is needed. The first one is the inequality which we face when the private houses fastly apply the renewable electricity instruments, that is this solar batteries and the other. But those who live in the old apartment buildings, not renovated, the inequality of prices which they must pay for heating, electricity, etc., is raising each year. Those who are living in the private houses and those who are living in old apartment buildings. So these renovative programs and more applied to the elderly people who are living alone in these apartments are needed in national but also international standards to get the money as well as the union money and to help people to renovate the buildings. So this one. The second is the young people who are as I said in my remark that young people face the prices of getting the house much higher than young people did that
20 or less years ago. And to get one is very difficult. So we do have the program, and that is also to answer to the question of Mr. Hoisik, how to encourage people to move in the Lithuanian regions as well, not only to the capital city. We have a special program where this program reimburses the first payment to the banks if you move to the region area and create your life there. So it's very popular in Lithuania, and if we would have more money, I would say the results would be even bigger. And the other thing is as I said, now that the problem is most of the social programs are in the frozen mode, just because all of our budget surpluses goes to the defense budget, and that is a problem, since the needs and demands of the families and the society is raising, but the programs stay in the same level. So for the housing, of course, we need much more finances, and if there would be any program related to increase affordability and of house, that would be very very welcome to Lithuanians today's reality. So thank you very much. Thank you. Now Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Parlamento Romeno. Okay, so Muito bem. Se não conseguiu conectar-se, passo a palavra então ao Parlamento Português. hello? Okay, here you are. So thank you. So if Mrs. Saavedra wants to start. And then, because there were also specific questions addressed to the Portuguese case on the TVA. Muito obrigada. Eu queria dizer que em Portugal o IVA da construção está a 23%, exceto para a reabilitação, que está a 10%. O governo, que dá a 6%, peço desculpa. O governo português propõe a redução do IVA para geral para a habitação de 6%, mas é uma medida que está a ser implementada, mas que ainda não está assegurada, e esperaríamos que não tivesse constrangimentos, porque é uma medida fundamental, uma vez que a habitação é um bem essencial para a vida da sociedade e para o equilíbrio social. Muito obrigada. Thank you. If you or the other members also wants to... Será que há algum outro membro em Portugal que gostaria de tecer algum comentário relativamente às perguntas que foram feitas por outros parlamentares? Por favor, tenha bondade, fiquem à vontade de pronunciar. Okay. Oh, yes. Sim, boa tarde. Queria reforçar aquilo que a colega do outro Parlamento referiu, que era fundamental termos um estudo comparativo entre os vários países sobre a questão do IVA, porque sendo uma crise que é transversal a praticamente todos os países da União Europeia, seria muito importante termos dados concretos sobre esta matéria, porque é essencial baixarmos os custos de contexto da construção de uma casa. Muito obrigada. Okay, thank you. Muito obrigada.
E agora passo a palavra à Assembleia da Eslovênia. Muito obrigado. Gostaria de responder à pergunta do parlamentar da Renew, que perguntava a respeito das habitações privadas vazias. Nós temos um problema com essa questão e nós consideramos que em Ljubljana, na capital, temos mais ou menos 10.000 habitações privadas vazias, e essa estimativa é baseada na conta de eletricidade, e achamos difícil como definir o que é uma casa inabitada ou vazia para aplicarmos um imposto adicional. Se alguém tiver alguma ideia, alguma solução boa para fazê-lo e sem sermos inconstitucionais, nesse caso, sim, estamos abertos para ouvir as vossas sugestões. Ou até mesmo aprendermos das vossas melhores práticas. Também vemos uma outra oportunidade para a União Europeia ajudar-nos. Nesse mandato, discutimos a possibilidade de desenvolvermos essas cooperativas de habitação sem fins lucrativos. No entanto, não temos uma legislação que trate dessa questão e, obviamente, também temos uma falta de fundos. Se a União Europeia pudesse nos oferecer fundos para projetos pilotos nessa área, isso sim nos permitiria, poderíamos usar os recursos financeiros para um projeto piloto, ver se isso funciona e depois com isso estaremos motivados a investirmos nesse setor. Assim, para aqueles que estão menos familiarizados com essa questão, essas cooperativas de habitação sem fins lucrativos usam fundos públicos e privados para construir habitação acessível. Não é totalmente privado, ou seja, ainda são arrendados e, portanto, é parcialmente público, parcialmente privado, algo nesse sentido. Obrigado. Muito obrigado. Voltamos então aqui ao Parlamento Europeu. Tem um pedido de intervenção para uma segunda ronda de comentários e passo a palavra a Nicolas Jackson, do PPE. Muito obrigada a todos pelas vossas análises, pelas boas práticas partilhadas, e vemos que as vossas propostas confirmam aquilo que o Parlamento Europeu tem enfatizado desde o início, no sentido de dizer que não há uma crise da habitação sem realidades locais e nacionais, e que não podemos achar soluções sem o vosso envolvimento. Com base nas contribuições que recebemos, há 3 mensagens que se repetem: a necessidade de aumentarmos a oferta, também a alojamento social e também a utilização de espaços das municipalidades, e também a questão de favorecer o arrendamento em regiões que não sejam necessariamente no centro, e também respeitar certas especificidades através de um quadro financeiro que permita aos Estados-membros agirem de forma mais rápida, mais eficaz nessa área da habitação. Muito obrigado pelas vossas contribuições e esperamos poder continuar a colaborar com todos. Muito obrigado. Creio que com isso, então, podemos concluir. Não tenho outros pedidos de intervenção a nível nacional ou aqui. Gostaria de agradecer a todos pela vossa participação e gostaria de dizer que todo o material foi encaminhado a todos os parlamentares e constituirão uma base importante para o trabalho que será feito nas próximas semanas e meses.
e creio que também será útil como uma contribuição para o nosso relatório final. Eu espero que a reunião de hoje possa fortalecer as relações entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu, nomeadamente no sentido de elaborar soluções, sobretudo porque são questões que só podem ser tratadas se cooperarmos a todos os níveis, a nível nacional, a nível europeu. Continuaremos a trabalhar nessa área e esperamos, e sabemos que podemos sempre ter essa vossa colaboração. Muito obrigada pela vossa participação.